Se você tem dificuldade em entender o que significa o do e does e quando usar, já assiste esse vídeo até o final, confere tudo que eu vou explicar aqui, porque você não vai confundir mais isso e vai te ajudar muito aí nos seus estudos. Vamos lá? Hello everybody! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam gostando dos vídeos. Seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal. Esse canal aqui, Inglês e Negócios, traz muita coisa bacana sobre inglês, sobre mercado de trabalho, sobre viagem também. Então você vai ver muita coisa legal aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos seus estudos. Então não se esqueça já de deixar o like nesse vídeo. Esse vídeo de hoje, por exemplo, foi um vídeo bem pedido. Então deixa o like aqui nesse vídeo, comenta, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, que vai me ajudar muito aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o do e o does. Muita gente confunde, muita gente tem essa dificuldade, porque no português nós não temos esses verbos auxiliares. Aí que tá o X da questão e por isso que vocês confundem tanto. Então primeiro eu vou explicar o que ele é, tá? Quando que a gente usa. Então assiste esse vídeo até o final, pessoal. Já pega o caderno aí, põe um caderno aí especial para aprender aqui com os meus vídeos, para vocês anotarem, porque isso é algo que as pessoas perguntam muito e não é difícil, tá? É só prestar bastante atenção, anotar e fazer isso várias vezes, fazer vários exemplos que você vai entender. Então vamos lá. O do e o does nada mais é do que o nosso verbo auxiliar pro presente. Então nós usamos ele na pergunta e na negativa para fazer aí nossas perguntas aí no presente, tá? Então eu vou dar um exemplo primeiro para vocês de quando a gente usaria ele, tá? E aí tem que diferenciar quando a gente usa o do e quando a gente usa o does. Primeiro de tudo, já anota aí, tá? Quando a gente vai usar o do com os pronomes I, you, para você ou vocês, né? Eu, you, você ou vocês, we, nós e they, eles ou elas. Beleza? Então, com esses pronomes, a gente vai usar o do. E quando a gente vai usar o does? Com he, she e it. Beleza? Então, com he, she, it, a gente usa o does. E com os outros pronomes, como eu falei, I, you, we e they, nós usamos o do. Então, primeiro tem que entender isso. Quando usa um e quando usa outro. Ah, Aline, às vezes eu erro. Gente, isso é treino, tá? Basicamente, não tem muito o que eu falar aqui. Você usa o do com esses pronomes e usa o does com esses três pronomezinhos aí que sobrou. Então, primeiro você tem que estudar dessa forma, entender quando eles vão aparecer. Tá? Essa é a primeira coisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar ele quando vocês forem fazer frases simples no presente. Presente simples. Vou dar um exemplo aqui de um contexto onde a gente usaria o do ou o does. Vou pegar primeiro do, porque eu vou fazer uma frase perguntando pra você. Então, lembra que eu falei aqui? Com you, nós usamos o auxiliar do. Então, eu vou fazer uma pergunta assim pra vocês. Por exemplo, do you speak English? Que é uma famosa pergunta, né? Do you speak English? Então, eu vou estar perguntando assim, você fala inglês? Do you speak English? Aí você pode trocar o inglês e perguntar, sei lá, do you speak Portuguese? Você tá viajando e quer saber se a pessoa fala português. Então, percebeu? A sua frase está no presente, você tá perguntando se a pessoa fala inglês, né? Ou se ela fala português, dependendo do contexto. Então, no comecinho da nossa frase, a gente vai usar esse do sempre antes do pronome pra gente poder fazer a pergunta. Então, se a pessoa disser assim que ela fala inglês, numa resposta curta, ela diria yes, I do. Olha aí, ó, yes, I do. E na negativa, ela diria no, I don't. No, I don't. Também uma resposta curta, tá? Então, na resposta... Agora vem uma dica muito importante, tá? Na resposta curta, o do aparece. Então, vocês viram que eu falei yes, I do. O primeiro erro muito comum é usar esse do na resposta afirmativa, mas na resposta longa. Então, a gente não pode dizer assim, yes, I do speak English. Tá errado, tá? A gente só fala assim, yes, I speak English. I speak English. Acabou, não põe mais nada. Ou a negativa, no, I don't speak English. No, I don't speak English. Então, percebeu que o do apareceu na pergunta e na negativa. Aí vem o que eu acabei de falar pra vocês. Na resposta afirmativa, na resposta longa, completinha, o do não aparece. Já tá o suficiente ali, ó. Eu falo inglês. I speak English.
Acabou. Ah, Aline, mas por que então que o do tem que aparecer na pergunta se já dá pra entender que você fala inglês e eu mudo a entonação e tá tudo certo? Como eu falei no comecinho do vídeo, vocês cometem esse erro porque no português nós não temos verbos auxiliares, mas no inglês tem. Então eu não posso simplesmente fazer uma pergunta assim, you speak English? Mudar só a entonação, you speak English? Ou fazer a pergunta assim pra pessoa e falar, you speak English? Sem o do. Não vai ser uma pergunta. Por quê? Porque ela tá sem o tempo verbal correto, que é o presente. Tá? Então a gente vai colocar esse do lá na frente pra pessoa que ouvir entender que a nossa frase está sendo feita no presente. Beleza? Por que ele é importante? Porque se eu trocar o do por did, eu já mudaria para passado. Se eu trocasse o did por will, seria futuro. Então, no inglês, a gente muda só o verbo auxiliar. A gente não muda o resto da frase. Por isso que, mesmo no presente, parece que não faz sentido colocar, mas é necessário colocar. Outro exemplo aqui, então, vamos perguntar agora se ela fala inglês. Sei lá, você tá em algum lugar e você vira pra pessoa e fala assim, ela fala inglês? Lembra que eu falei que ela é she, certo? He, she, it, nós usamos o does. Então, se she é ela, eu vou continuar usando do? Não, eu vou usar o does. Porque agora eu vou fazer uma pergunta se ela fala inglês. Então, tira o do da nossa frase anterior e coloca o does no lugar. E em vez de falar you, vamos trocar por she, ok? Então, em vez da gente perguntar do you speak English, agora nós vamos perguntar does she speak English? Ela fala inglês? Mesma regrinha, tá, gente? O does lá da pergunta vai aparecer na resposta curta. Yes, she does. Resposta curta. Yes, she does. Negativa, no, she doesn't. No, she doesn't. O que é esse doesn't, tá? O doesn't nada mais é que o does mais o not, que juntando fica doesn't. Assim como o don't é a mesma coisa que o do mais o not, que vira don't. Beleza? Deu pra entender? Aí eu dei os exemplos aqui de respostas curtas, tá? E o que acontece, que é outra coisa que a galera confunde muito e erra e esquece. Na verdade, eu acho que é mais por esquecimento. Lembra que eu falei que nos auxiliares, né, a gente precisa colocar ele na nossa frase e o do e does nós usamos para fazer as perguntinhas? Na afirmativa do does, não fica igual o exemplo que eu dei anterior, que eu só falei assim, I speak English. Você não pode falar só assim, na afirmativa, she speak English. Vai estar errado. Na afirmativa do does, tá, do presente, nós colocamos o S ou o ES no final do verbo. E tem alguns verbos que são irregulares. Eu vou dar um exemplo também, tá? Não precisam ficar preocupados aí. Então, o exemplo que eu falei aqui de does she speak English, na afirmativa, se eu fosse falar que ela fala inglês, eu diria she speaks English. Olha só, she speaks English. Coloquei o S. Se vocês forem contar de mim pra alguém e fazer essa frase em inglês e dizer assim, ela ensina inglês. Tá vendo que você já tá indo pra pessoa fazer uma frase afirmativa, mas contando sobre mim. Então, no caso, eu sou she, você vai tá falando pra pessoa assim, she teaches English. She teaches English. Então, teach, o verbo teach, ensinar, na terceira pessoa vai ficar teaches, com ES no final, porque teach termina com CH. Então, isso vai acontecer com palavrinhas de CH, SH, X, SS. Então, a gente coloca ES, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Tem alguns verbos irregulares? Tem. Eu vou dar um exemplo de um verbo irregular que vocês viriam. Vamos supor que eu pergunto assim pra vocês. Do you have a car? Vou ter a pergunta pra você, tá? Então, do you have a car? Yes, I have a car. Ou no, I don't have a car. Sim, eu tenho um carro. Ou não, eu não tenho um carro. Agora imagina que a gente vai fazer essa mesma pergunta, só que perguntando se ele tem um carro. Vou trocar she agora por he. Então a gente vai ter já o nosso auxiliar does, certo? Na pergunta, gente, o verbo não vai mudar, tá bom? Não vai colocar o ES ou S no final do verbo na pergunta, que ele não entra nesse caso. Lembra dessa regra, a gente só vai alterar o verbo na afirmativa, tá bom? Da terceira pessoa. Então, se eu perguntar assim, does he have a car? Ele tem um carro? Yes, he has a car.
Então o verbo have é um exemplo de um verbo irregular. Have vai virar has. Lembrando, mais uma vez, estou frisando que isso é muito importante. Yes, he has a car. Sim, ele tem um carro. Ou no, he doesn't have a car. Não, ele não tem um carro. Ah, Aline, e se eu for falar a resposta curta? Se a pessoa perguntou, does he have a car? Yes, he does. Resposta curta. Yes, he does. No, he doesn't. Agora, se vocês forem falar a resposta completa, não pode falar assim, yes, he have a car. Vai estar errado. O have é um verbo irregular. Então, na afirmativa, ele vai virar has. Então, vocês vão falar, yes, he has a car. Ou no, he doesn't have a car. Perceberam? Então, vou dar um overview aqui de novo, para resumir. Eu sei que é muita informação, mas, pessoal, a gente faz, né, as nossas perguntas simples no presente e a gente precisa do do e does como verbo auxiliar, com os pronomes que eu falei. Então, eles sempre vão vir antes do pronome, tá? Na afirmativa do do, a gente mexe no verbo? Não mexe, ele continua igual. I have a car, I study English, I work, a gente não muda nada. Na negativa, a gente tem o don't, e o verbo continua ali. I don't study, I don't work, I don't travel, por exemplo. Já no does, o que aconteceu na afirmativa do does da resposta completa? A gente alterou o verbo. Então, em alguns casos a gente acrescenta só o S, em alguns casos a gente acrescenta o ES, e em alguns casos a gente acrescenta também o IES. Por exemplo, study terminou com Y, corta o Y e a gente falaria assim, she studies, tá? E essa é a regrinha aqui. Na negativa, mexe no verbo de novo? No. Como a gente já tem o doesn't, então volta tudo ao normal. Então, she doesn't work, she doesn't travel, she doesn't study, volta tudo ao normal. Beleza, pessoal? Eu quero que vocês anotem, eu vou dar um resuminho, eu vou dar uma colinha aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem estudar, tá? É uma coisa bem simples, mas muita gente confunde, então assiste esse vídeo com calma, anota os exemplos que eu dei, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar, que vai me ajudar muito. Combinado? Então é isso, pessoal. Thank you so much. Te vejo nos próximos vídeos e bye!